menor esforço possibilidades superiores às que antes alcançara. Indispensável agora precisar o que entendemos por visão da verdade. O vidente não vê a verdade com os sentidos humanos normais, mas com a percepção extrasensorial, ou seja, a vê dentro de si, sintonizando o próprio eu psíquico com a própria verdade, mediante um sexto sentido que a evolução nele criou. Considerando o organismo humano um aparelho receptor, pode dizer-se que o organismo de Ubadi é um aparelho mais aperfeiçoado, mais sensível, isto é, apto a perceber sensações que, por sua natureza, um aparelho normal não pode perceber. O aperfeiçoamento dos sentidos humanos está em relação com as necessidades biológicas correspondentes ao plano evolutivo e ao ambiente próprio de cada plano. Sabe-se que o ambiente e a função criam o órgão, é lei universal e portanto vale também para o ser que estudamos. Resulta que, exercitando ele uma atividade biológica principalmente psíquica, própria dos planos biológicos supranormais, e tendo-se subtraído à influência do ambiente propriamente humano, participando de um ambiente super-humano, conquistou diversas características e possibilidades biológicas diversas das nossas. As suas características biológicas harmonizam-se, portanto, com as leis da natureza e nelas tem sua justificação e explicação. Então, durante a fase de expansão da consciência, quando os centros psíquicos estão em função, ele tem percepções extrasensoriais da verdade. Nela se funde em simbiose mútua, que se vai tornando aos poucos de facultativa em obrigatória. Vive em harmonia com a lei universal, isto é, com o pensamento de Deus, supera a própria natureza humana e realiza uma natureza super-humana. Vive uma realidade que não pode ser compreendida por homens normais, nem expressa pela linguagem comum. Análogo a isto é o que ocorre aos cegos de nascença, que não podem compreender a natureza das diversas cores, por mais que lhes sejam descritas. O fenômeno biológico vivido pelo nosso estudado é indubitavelmente muito interessante e revela-nos até que ponto pode avançar o poder psíquico. A grande síntese foi escrita de jato, sem que o autor possuísse adequada preparação científica. Pode parecer um prodígio, mas é apenas um fenômeno natural, ainda que raro, é a realização de uma possibilidade humana normal. Não há prodígios na natureza, mas existe uma lei biológica de que apenas conhecemos pequena parte. Ilimitadas são as possibilidades da ascensão humana, a força que as gera é aquela centelha divina que arde em cada um de nós, os motores são a dor e o amor. É necessária a força corrosiva da dor para quebrar o invólucro que nos mantém prisioneiros, assim como o fogo do amor para fundir a enorme couraça que nos separa da verdade. Rasgam-se os véus do mistério só pelo mágico toque do amor, e vão ser e agir diversamente. Característica peculiar dos produtos mais elevados da evolução humana é, com efeito, a nota dominante do amor, de um amor sobre-humano e ilimitado. Essa é a característica fundamental de nosso estudado. Amor e dor são a inesgotável fonte de sua grandeza. Dito isso, compreende-se que seu poder intelectivo e vital está caracterizado por notáveis variações e que as experiências que o interessam são de natureza diversa e contrastam entre si vivamente. É fácil imaginar que desse contraste se origina um complexo de ações e reações psíquicas e físicas que o mantém em estado de perene dinamismo, motivo de evolução e razão de alegrias sobre-humanas e de sobre-humanos sofrimentos. Compreende-se ainda quanto sofre ele no plano humano, quando sua consciência experimenta participações medonhas. Não admira que em tal estado de consciência, ele duvide, que se considere estranho a verdade vista e descrita, não admira que seja atormentado por incertezas, incorra em erros e despreze a si mesmo. Tudo isso pode parecer desequilíbrio patológico. Na realidade, é desequilíbrio, mas criativo, porque sua personalidade o compreende, o enquadra e o domina, e dele se serve para a própria subida. Demonstra sua autocrítica, serena e sincera. Percebe-se ainda que,
Dada a particular excepcionalidade do drama, bem dificilmente pode o Baldi receber válido auxílio dos homens. Estes não o compreendem nem o podem, porque a compreensão só é possível entre os semelhantes, e ele é muito diferente de todos. O Baldi vive uma vida que os outros desconhecem e deve amadurecer sozinho sua grande aventura. Entrou só nesse atalho árduo, cujo objetivo é uma vida maior. Cortou as pontes atrás de si e não pode voltar. Seu único conforto são entidades superiores, e a elas estende-lhe dolorosamente os braços. A visão de Cristo sustenta-o no esforço sobre-humano. Poucos homens o compreendem, ainda que muitos o exaltem, e só os primeiros podem trazer-lhe um pouco de refrigério à sua grande paixão. Os segundos, com sua exaltação inconsiderada, muito frequentemente lhe fazem mal. Ilustrado o fenômeno cíclico da vida de Ubaldi, aparecem lógicas e justificadas todas as manifestações de sua personalidade. Erros, dúvidas, incertezas, gênio, mediunidade, ultrafania, vertiginosas ascensões místicas, santidade, tudo isso constitui o conteúdo do caso biológico de Ubaldi, assim como os sentimentos, possibilidades intelectuais e volitivas diversas, constituem a personalidade de cada um de nós. Se observarmos objetivamente de perto a vida até dos grandes homens que a humanidade venera e coloca nos altares, mesmo neles achamos também grandes e pequenas coisas. Segue-se que, por causa das múltiplas e contrastantes manifestações de sua personalidade, nosso estudado pode parecer, conforme o aspecto em que seja considerado, um santo, um gênio, um médium, um homem normal ou um doente mental. Pode, pois, inspirar admiração, amor, ou compaixão. Essas definições estarão certas se as olharmos em seu conjunto. Então, quando quisermos fazer um juízo sintético e realístico de Ubaldi, precisamos considerar suas múltiplas e contrastantes manifestações, sem considerar o tempo de cada uma delas. Só assim teremos uma visão objetiva e sintética dele. Fora disso nos perderíamos num labirinto do qual seria muito difícil sair. Julgá-lo-emos, pois, em função de todos os seus atributos, ou melhor, segundo a soma algébrica, se assim podemos dizê-lo, de seus valores positivos e negativos. Não é fácil esse cômputo, inútil dizê-lo, sobretudo porque é extremamente difícil estimar o valor biológico de cada qualidade, tratando-se de avaliações muito incertas e totalmente subjetivas. Não obstante, tentaremos uma apreciação desse gênero, ainda que não seja exata, será pelo menos suficiente para orientar o julgamento num plano que se afaste o menos possível da realidade. Esclareçamos que nossa apreciação se refere à sua personalidade tal qual se apresenta no momento, sem nenhuma relação com o passado. Dissemos que a personalidade de Ubaldi oscila entre o plano normal e o plano místico. Acerca deste, fazem prova as visões e estados de êxtase. Convenhamos que não existe um plano místico, do qual se possa tratar em sentido bem definido e ao qual nos possamos referir, pois, como ensinam as doutrinas esotéricas, existem muitos planos místicos, sendo eles mesmos planos biológicos. Não estamos em grau de estabelecer até que plano místico tem Ubaldi subido, e portanto, prudentemente, queremos supor que seu potencial biopsíquico possa erguer-se até o primeiro plano místico. Aceita essa suposição, segue-se que sua personalidade pode considerar-se oscilante entre o plano normal humano e o primeiro plano místico. A distância entre esses dois planos, mesmo se não podemos apreciá-la com segurança, é sem dúvida notável. Sabemos além disso, que ele permanece no plano ultrafânico durante metade de seu tempo, ou seja, em um ano, permanece 6 meses em estado ultrafânico. Na outra metade de seu tempo está em condições normais, mediúnicas e místicas. Não podemos precisar quanto tempo permanece em cada uma dessas 3 fases. De qualquer forma,
É certo que as experiências místicas são de duração breve e de intensidade excepcional. Com esses poucos elementos, é sem dúvida impossível deduzir conclusões precisas. Aliás, esta atividade biológica particular de Ubaldi não se presta a medidas e análises mais minuciosas, pois, embora possíveis, de pouco serviriam a nosso objetivo, desde que os momentos biológicos têm valor próprio intrínseco, que não pode ser apreciado pela medida do tempo. Poucos minutos de suprema tensão mística têm um significado biológico que transcende qualquer apreciação humana e não podem ser avaliados em confronto com os momentos de atividade biológica normal. Tudo considerado, cremos poder concluir que a atividade biológica do sujeito transcende a atividade biológica do homem normal. Além disso, julgamos não ser arriscado afirmar que a evolução biológica da personalidade estudada superou de modo notável o plano biológico próprio do homem normal, e que, portanto, nos achamos diante de um caso interessante de homem supranormal. Não estamos em condições de dizer com precisão até que ponto supera-lhe o plano normal, mesmo porque não conhecemos a unidade relativa de medida, e não sabemos, como talvez nem ele mesmo saiba, a que grau de amadurecimento esteja ele chegando. Para não incorrer em erros prováveis de avaliação, limitamo-nos, pois, a definir Pietro Ubaldi como um tipo biológico super-humano. Pietro Ubaldi é um super-homem. Definir Pietro Ubaldi um super-homem talvez pareça arriscado. Talvez alguns se escandalizem. Não é razoável, porém, que isso aconteça, como não seria se disséssemos que o homem civilizado é um super-homem comparado ao troglodita, ou que fulano é mais evoluído que cicrano. O super-homem não é um ser privilegiado que surgiu prodigiosamente neste mundo, dotado de qualidades e merecimentos excepcionais por concessão do alto. É um homem, apenas um homem, que em sua evolução precedeu os seus semelhantes, porque, mais que eles, soube lutar e sofrer, ou, se os preferirem, pelas mesmas razões que nos fizeram seres mais evoluídos que os selvagens. Ele pagou e paga duramente o preço de sua superioridade. No altar da divindade sacrificou sua personalidade humana, para realizar a super-humana. Tem o que deu, nada mais, porque a lei é justa. Qualquer um de nós pode chegar onde ele chegou e superá-lo, no curso de evolução individual. Todos podemos transformar-nos gradualmente em santos e anjos. Todos podemos realizar nossa natureza divina. Todos a realizaremos, e então terá descido à terra o reino de Deus. Tudo o que até agora dissemos de Ubaldi só tem valor, naturalmente, enquanto não sejam falsas suas manifestações externas. Se mentindo houvera, tudo quanto dele dissemos automaticamente cairia, e quem julgamos um super-homem seria, ao invés, o mais miserável dos homens. É possível que Ubaldi nos tenha mentido? Decididamente o recusamos. Tudo dele se poderá pensar, menos que tenha mentido toda a sua vida. Para atingir um ideal de vida evangélica, voluntária e conscientemente abraçou uma vida que seria rejeitada por qualquer homem normal nesta terra. Aceitou uma vida de dor e sacrifício, consumiu sua vida em nome de um ideal. Que aspiração puramente humana teria podido impeli-lo até este ponto? Cremos que, qualquer coisa que dele se pense, não se pode pôr em dúvida que ele seja um homem inteligente. Ora, como poderia um homem inteligente abraçar uma vida de dor, só pelo gosto de mentir? Poderia ter escrito tudo o que escreveu, se verdadeiramente não o tivesse sentido? A dor arranca do rosto qualquer máscara, quem sofre não sabe mentir. De qualquer modo, não seria racional levar a desconfiança até este ponto, mesmo porque não há provas que autorizem uma suspeita, e ainda porque não basta negar uma verdade para destruí-la. Passemos, agora, a examinar sua personalidade à luz da razão normal e da ciência. Este é um método de pesquisa particularmente seguro, mas de possibilidades muito limitadas. Admitindo que a ciência aceita a evolução biológica de todos os seres vivos, Mr.
Para avaliar o valor biológico de Peabody, estabelecer se ele pode ser considerado um tipo biológico destinado a ser esmagado pela evolução, ou para triunfar sobre ela. Tem isto importância fundamental. Aliás, nisto reside todo o problema. Não é fácil apresentar uma resposta aceitável, por muitas e óbvias razões, mas sobretudo porque atualmente é difícil, se não impossível, conhecer as características biológicas do homem que será criado pela evolução. De fato, não se pode saber a priori como será o homem do futuro, como há séculos atrás não teria sido possível imaginar as características do homem do século XX. Tão pouco conhecido é o homem, tão obscuras as leis e causas da evolução, que qualquer previsão teria sempre sabor pessoal e seria, portanto, muito incerta. Nos organismos humanos há caracteres recônditos e forças potenciais de que nenhuma pesquisa poderia hoje fazer o levantamento e a interpretação. Possui a ciência formidável método de pesquisas, conquistou posições soberbas, mas, mister é reconhecê-lo, ainda é criança, tem as possibilidades de um infante, a quem pertence o futuro, mas que ainda está relativamente inexperiente às vezes, mesmo, teimosa. Defeitos da juventude que o tempo liquidará, mas defeitos notáveis, especialmente quando se lhe pede a explicação de problemas da natureza do que estamos estudando. Dito isso, conclui-se que existem raças e indivíduos que estão destinados a ser eliminados pela seleção da evolução, porque são fracos, e outras raças e outros indivíduos que, ao contrário, estão destinados a sobreviver, porque são dotados de superiores possibilidades biológicas. Desde que as novas raças dominantes lentamente surgem das raças pré-existentes, e do seio destas saem triunfantes por fenômeno natural da seleção, é claro que em cada raça existem indivíduos de possibilidade biológica superior e outros de potencialidade biológica inferior, ou seja, que existem exemplares destinados a propagar-se, no futuro, e outros destinados a desaparecer. A potencialidade biológica dos indivíduos que constituem qualquer raça é, pois, muito diversa, e os próprios indivíduos, a esse respeito, são distribuídos na raça de acordo com uma gama de valores biológicos progressiva ou regressiva, como se queira chamá-la. Estudando estatisticamente o fenômeno pode observar-se, além disso, que em cada raça existe um grupo muito numeroso de indivíduos dotados de características biológicas médias e dois outros pequenos grupos com caracteres opostos, porque de qualidade superior ou inferior aos do grupo biológico médio. Os indivíduos pertencentes ao primeiro grupo são os chamados normais, os componentes dos outros dois grupos, anormais. O que ficou dito vale para as características morfológicas e as funcionais. Cremos, pois, razoável estender a apreciação também pelo que diz respeito à potencialidade biológica dos indivíduos. Mesmo sendo dificilmente apreciável e cognoscível a potencialidade biológica dos exemplares de uma raça, acreditamos que, analogamente ao que se observa nos caracteres morfológicos e funcionais, possa afirmar-se que em cada raça, existe um grupo muito numeroso de indivíduos de potencialidade biológica normal e dois pequenos grupos de potencialidade biológica anormal, de valor oposto. Tudo isso teria de verificar-se necessariamente, dada a relação de estreita interdependência que parece existir entre os caracteres morfológicos e funcionais e os caracteres biológicos mais profundos, que individuam cada personalidade. Sabemos todos que os indivíduos não sujeitos às doenças e os em perene estado patológico são em pequeníssimo números, ao passo que a grande maioria é constituída de pessoas que adoecem irregularmente. Sabemos mais, que os indivíduos fortíssimos e os fraquíssimos são exígua minoria, enquanto a grande maioria se compõe de indivíduos medianamente robustos. Poucos são os gênios, os santos, os imbecis, e os delinquentes, numerosíssimos os medianamente bons e medianamente inteligentes.
Análogo fenômeno estatístico deve ser necessariamente encontrado também em relação com a potencialidade biológica, na qual se exercita o trabalho seletivo que realiza a evolução. A expressão gráfica do fenômeno é uma curva em forma de sino, também chamada curva de Gauss. Daí se deduz que em cada raça existem 3 grupos de indivíduos, dos quais, um pequeno, constituído por indivíduos dotados de baixo potencial biológico, destinados a ser esmagados pela evolução e extinguir-se, um segundo grande grupo, constituído por indivíduos dotados de potencialidade biológica média, destinados à conservação da raça, e enfim um terceiro pequeno grupo, dotado de potencialidade biológica superior, e destinado a criar lentamente uma raça superior, isto é, o produto da evolução. Verificado isso, deduz-se que os pioneiros da evolução pertencem à normalidade, ou seja, são anormais. Visto que existe uma normalidade positiva e uma negativa, resta-nos examinar quais são as manifestações biológicas que caracterizam as duas anormalidades opostas. Uma descrição de caráter geral seria quase impossível e não adiantaria nem a clareza, nem a exatidão. Pois, seria mister descer a particularidade de cada raça e de cada indivíduo, e aí fazer as próprias observações e apreciações. No estado atual de conhecimento da matéria, cremos não seja possível agir de outra forma. Feita esta necessária digressão de caráter geral, retomemos o estudo de nosso sujeito. Não há dúvida de que as manifestações biológicas deste, e de modo particular as psíquicas, pertencem à mais nítida anormalidade. Achamo-nos, então, diante de uma criatura que representa o produto ou refúgio da evolução. A qual das categorias pertence ele? Não é possível dar uma resposta aceitável se antes não o analisarmos em todas as suas peculiares manifestações biológicas. É o que agora tentamos fazer, por meio de um exame atento de suas características físicas e psíquicas. O funcionamento do organismo físico de Peabody não se diferencia de forma acentuada da dos homens normais. No entanto, existe uma diferenciação, mas de caráter positivo. Ele é particularmente resistente aos agentes patógenos e aos esforços físicos. Tem 60 anos completos e goza de ótimas condições de saúde. Prova o fato de que normalmente jamais se utiliza de médico. Seu aspecto exterior não denota nenhum depauperamento, mas ao contrário tem características relativamente juvenis. E isto, não obstante o regime dietético extremamente parco e o maior descuido com que trata seu organismo. É fora de dúvida que qualquer organismo humano normal sofreria inevitável depauperamento orgânico, se fosse explorado tanto e tão sumariamente alimentado e tão mal guardado. Surpreende em verdade, como, nessas condições, possa seu organismo manter ótimo seu funcionamento. Normalmente, alimenta-se apenas uma vez por dia. Sua alimentação é muito frugal, e podemos testemunhá-lo porque durante vários meses sentamos com ele à mesma mesa. Trata-se de uma refeição rigorosamente racional, segundo as leis dietéticas e a preço fixo. Às vezes toma, à noite, uma xícara de leite ou pouco mais, às vezes nada. A quantidade de calorias que fornece a seu organismo é, indubitavelmente, uma fração exígua do mínimo necessário para o homem normal. Isto não o impede de ser dinâmico mesmo fisicamente, e de suportar esforços materiais, como de ir visitar sua família, pedalando 70 quilômetros de bicicleta, de Gubbio Santo Sepulcro. Desenvolve concomitantemente 3 profissões, cada uma das quais poderia bastar para um homem. Primeiro, o ensino. Segundo, a produção literária e o cuidado da impressão de seus trabalhos no mundo, com uma correspondência epistolar em 6 línguas diferentes, em média com 50 cartas por semana. Terceiro, o trabalho doméstico para si mesmo, pois vive só, sem empregados. Desprovido de todo auxílio, de toda assistência, tem que fazer tudo por si mesmo.
Quando tem febre ou qualquer indisposição, suporta seu mal sem ir à cama, em plena atividade. Muito raramente, e só em casos graves, resigna-se a ir para o leito. Suporta indiferentemente calor ou frio. No inverno, jamais aquece sua casa, apesar do excepcional rigor da localidade em que habita, particularmente fria e sujeita a neves. Vive em pobreza voluntária, abolindo até as mais elementares comodidades, não só para atingir seu ideal de vida evangélica, como pela satisfação de vencer todas as dificuldades. Seu caráter é indubitavelmente forte, e seu organismo também. É evidente, pois, que possui qualidades intrínsecas que o diferenciam da normalidade no sentido positivo. Sobretudo, porém, surpreende como seu sistema nervoso possa manter sem quebrar o ingente trabalho a que está sempre submetido. Bastará recordar que só conhece o repouso das horas de sono, muito pouco aliás, pois durante todo o tempo restante fica submetido à incessante tensão que enfraqueceria qualquer sistema nervoso normal. Trabalha durante várias horas, à noite, que para ele são as melhores, porque todos dormem e estão em silêncio. Só de vez em quando lhe aparecem pequenos períodos de cansaço, dos quais prontamente sai sem chegar a ter verdadeiro esgotamento nervoso. Esses momentos de depressão verificam-se após períodos de trabalho intelectual excessivamente intenso, às vezes os precedem, como se a vida se preparasse por si mesma, ao esforço que depois terá de fazer. Tudo considerado, pode verificar-se que nele prevalece o trabalho intelectual e espiritual, sustentado por um sistema nervoso particularmente poderoso, resistente e hipersensível. Lembremos-nos, a mais, que, durante os períodos de atividade mística, seu sistema nervoso é obrigado a suportar fortes comoções, em virtude dos grandes deslocamentos em seu potencial, em consequência do que, ao sair deles, se encontra parcialmente perturbado e alterado, tal como sucede a qualquer sistema nervoso normal submetido à ação de poderosas comoções emotivas. Após longas e intensas experiências místicas, o sistema nervoso apresenta anomalias e alterações particulares as quais, entretanto, desaparecem em pouco tempo. Falou-se de neurose. Seja. Mas que a neurose, e sobretudo a neurose de nosso estudado. Julgamos que qualquer neurológico capaz e honesto, em semelhante caso, seria, ao menos, prudente antes de exprimir um diagnóstico conclusivo e uma apreciação do mérito. Cremos que seja mister muita cautela ao sentenciar a respeito desta matéria, porque podemos incorrer no erro de considerar patológico o que seja natural manifestação biológica supranormal. Do que dissemos, conclui-se que o organismo físico de Peobaldi pode ser considerado, por motivos óbvios, mais do que normal e dotado de qualidades intrínsecas que o diferenciam de modo positivo do homem normal. Feito este breve exame das qualidades físicas, passemos a observar suas qualidades psíquicas. Diga-se de início que as capacidades intelectuais do mesmo podem considerar-se sem sombra de dúvida superiores às que são próprias do homem normal médio. A esse respeito, racionalmente não se pode duvidar. Por exemplo, a concepção geral de a grande síntese, qualquer que seja o juízo que dela se faça, é sem dúvida o produto de uma mente incomum. Já que universalmente é conhecido e aceito que o poder do gênio é um fator de importância primordial e ao mesmo tempo índice do valor intrínseco do homem, segue-se daí que, mesmo sob este aspecto, ele apresenta uma nítida superioridade em comparação com o homem normal. Reconheçamos que não basta alguém saber escrever um livro ou livros diversos e geniais, para que se possa considerar superior aos outros. O valor de um homem não é constituído só por isso, aliás de pouco valeria se esse homem não soubesse viver as ideias que professa e se elas não fossem capazes de influenciar outros homens. Vive o balde suas ideias e são elas compreendidas e vividas por outros homens? Sem dúvida.
Toda sua vida é a exteriorização prática das mesmas, o plebiscito de concórdia e amor que ele chega de homens de todas as partes do mundo, demonstra que essas ideias já tiveram sua grande função biológica. Denota isso que elas não são apenas literatura ou força potencial de possibilidades problemáticas, mas já são uma força real em ato. Sem dúvida elas caíram em quem estava preparado, por sua natureza psicológica, para percebê-las, mas isso não impede que uma ação específica possa igualmente a elas atribuir-se, ainda que como função complementar. É suficiente um lampejo nas trevas, para indicar-nos o caminho, e isso tem grande importância, mesmo se o resto do caminho tiver que ser percorrido com nosso esforço. As qualidades morais de Ubaldi são certamente muito diferentes das do homem normal de hoje e de ontem. A vida que exterioriza a substância nos atos, é a vida segundo a moral evangélica, a prática cotidiana inteligente das bem-aventuranças anunciadas por Cristo na montanha. Pode mesmo dizer-se que a concepção ideológica e moral de Ubaldi é a concepção profunda e substancial do cristianismo bebido em suas fontes mais puras, livre das mortais dentadas dos dogmas, das tradições e dos formalismos que, através da letra, matam o espírito. Essa concepção não contrasta, aliás, antes, harmonizam-no, em suas linhas essenciais com as profundas concepções esotéricas de todas as religiões da Terra. Caminha na esteira moral deixada pelos santos iniciados de todas as crenças do mundo. Com esta afirmação, permanece bem afastado de nós a intenção de enquadrá-lo em qualquer grande organismo religioso, a fim de valorizar-lhe a personalidade a preço baixo. Pensamos em fazer apreciações críticas dessa forma de moral, para pesquisar se ela é a moral dos homens superiores, ou a dos homens fracos, que vivem à margem da coletividade como refúgio patológico. Observemos de perto esses homens, chamados santos, estudemo-los no ambiente biológico humano, tal como a nós se apresenta neste ambiente em que vivemos. O modus vivendi, o hábito moral, as aspirações e as ideias desses homens excepcionais, são totalmente opostos aos dos homens normais. Ao egoísmo, à violência, ao ódio, à busca dos prazeres materiais eles contrapõem o altruísmo, a mansidão, o amor, a busca das alegrias espirituais. É uma verdadeira e própria inversão de valores, é a revolução moral, cujo conteúdo está substancialmente traçado nas bem-aventuranças anunciadas por Cristo. Eles voluntariamente renunciam aos prazeres que outros congentes sacrifícios buscam, e, acima desta renúncia, procuram e encontram alegrias espirituais conhecidas só por eles. São homens dotados de grande força de caráter, de máxima sensibilidade, bondade e poder de intuição. E já que esses homens têm necessidades, desejos, aspirações e finalidades opostas aos da generalidade dos homens, segue-se daí que entre as duas partes não há razões para luta e hostilidades. O santo apresenta-se à sociedade como ser inócuo, pode despertar incompreensão ou desprezo, mas materialmente não é combatido. Esta é uma forma de incolumidade que representa privilégio de grande valor. Como seria possível combater um homem que passa entre nós amando e beneficiando, que nos ama quando odiamos, que faz o bem mesmo quando lhe fazemos mal, que tudo dá sem nada pedir para ele? Poderemos considerá-lo um louco, mas não teremos motivos para combatê-lo, e muito menos para liquidá-lo. Só em circunstâncias particulares pode ocorrer que eles sejam combatidos ou até liquidados. Isso aconteceu no passado e poderá ocorrer no futuro. Diz-nos a história que alguns desses homens extraordinários sofreram o martírio e as razões são evidentes. Santos particularmente dinâmicos, com imenso amor aos oprimidos, encontraram-se com os opressores e pagaram com a vida. Outros suscitaram sentimentos novos da massa, de equidade e justiça, contrastando com privilégios de organizações sociais particulares, as quais reagiram suprimindo ou perseguindo o adversário.
Sucedeu ainda que esses homens colidiram contra os privilégios ou a corrupção de comunidades eclesiásticas, e foram por estas direta ou indiretamente suprimidos, perseguidos, ou de qualquer forma impedidos de agir. Mas que ocorreu, quando eles subiram ao patíbulo foram perseguidos. Nesse momento, eles conquistaram a coroa do martírio que, com sua ressonância sentimental nas massas, assinalou a condenação dos opressores. Portanto, ou não são perseguidos, e gozam do privilégio da imunidade, ou são combatidos e então conquistam os louros do martírio, fator psicológico de poder inimaginável. Temos que considerar, de fato, que os princípios morais encarnados nesses homens são, consciente ou inconscientemente sentidos pela consciência das massas, que intuem neles a presença de um quid imponderável que as sugestiona poderosamente. A história ensina que quando um santo sobe ao palco do martírio, assinala esse dia seu triunfo e a derrota dos carrascos. Tais seres, portanto, não podem ser golpeados eficaz e impunemente. Isso representa para eles uma vantagem digna de nota. Os homens normais não a têm. A moral praticada por estes os leva ao ódio, à luta, à supressão e à neutralização recíproca estéril. Poderão objetar que as massas sentem o fascínio desses homens porque são ignorantes ou supersticiosas, mas isso é falso e não subsiste diante da realidade evidente, de que o progresso da civilização humana conduz a um aperfeiçoamento moral que faz apreciar cada vez mais o amor, a bondade, o altruísmo, características predominantes nos santos em proporções excepcionais e heróicas. Mas é mais ainda. Só entre esses homens achamos os taumaturgos, ou seja, os homens que conquistaram o poder de fazer os chamados milagres. Convenhamos que esses poderes pertencem à biologia natural, mas precisamos convir que também eles são índice de um poder biológico extraordinariamente superior, que a generalidade dos homens ainda não possui. Notemos, ainda, que só esses homens têm, por vezes, possibilidades proféticas e outras manifestações de clarividência. São manifestações que maravilham profundamente, e que, por sua vez, são índice de possibilidades intelectivas verdadeiramente superiores. Esses poderes ultrafônicos não podem ser apreendidos através da cultura, e isto também demonstra que eles pertencem à ordem das características biológicas intrínsecas, próprias apenas desses homens extraordinários. E a pessoa que estudamos é dotada de poderes ultrafônicos. A produção de a grande síntese, escrita de jato, sem adequada preparação científica, as previsões da guerra recente, contidas nessa mesma obra, e na sese mística, são prova disso. A avultada normalidade que encontramos em Ubaldi pertence, por suas características específicas, à natureza própria dos homens de que vimos falando. Julgamos, pois, que possa considerar-se uma anormalidade de caráter positivo, ou seja, uma normalidade que se tornará normalidade, quando a evolução humana tiver caminhado mais unípoco. Concluindo, considerando-se que o Ubaldi apresenta qualidades físicas mais do que normais, poder intelectual superior ao normal, qualidades psíquicas e morais de natureza tal que os subtraem quase completamente das influências negativas do ambiente, e o fazem dominar sobre elas, considerando-se que ele não pode ser eficazmente golpeado, mas ao contrário pode exercitar sobre os homens uma profunda função biológica, que interessa a parte mais importante da natureza humana, ou seja, a psique. Pode-se racionalmente concluir que nos achamos diante de um caso de anormalidade positiva, isto é, de verdadeira e própria superioridade biológica. Ocorre agora perguntar-nos, se uma sociedade de homens desse gênero seria compatível com o progresso e a civilização. É óbvio que se o não fora, estaria errado tudo quanto acima afirmamos. Preciso é notar antes de tudo que homens dessa espécie não podem ser considerados parasitas da sociedade, pois que trabalham, e com seu trabalho ganham o próprio sustento.
São homens que trabalham com inteligência e abnegação, que dão de si mesmo, contentes por ter apenas o quanto lhes basta para viver modestamente. Não são, portanto, contemplativos estéreis, mas ótimos trabalhadores, voltados para o progresso. Estamos também persuadidos de que uma sociedade constituída por homens que trabalham com muita vontade e inteligência, em que cada um ama a seu próximo como a si mesmo, em que cada um dá tudo aos outros, só pretendendo o estritamente necessário, onde se ama e ajuda quem sofre, onde não se mata nem se rouba, onde existe liberdade e fraternidade, onde o pensamento é livre, onde a dor é recebida como instrumento de libertação e de evolução, onde se sofre com o sorriso nos lábios, onde se desconhece a violência e se ignora o arbítrio. Estamos persuadidos de que só essa seja a sociedade perfeita, a sociedade que todos os homens bons e inteligentes da terra queriam realizar para si e para seus filhos. Estamos persuadidos de que uma sociedade assim constituída, seja aquele paraíso perdido, para o qual se voltam todas as ânsias da humanidade atormentada desta terra. Considerado tudo isso, parece-nos razoável concluir que o tipo biológico representado por Peabody seja um tipo que a evolução não pode destruir, mas terá de conservar. De outra parte, não será difícil observar que a humanidade, mesmo através de seus erros e torpezas, tende a envolver para este tipo biológico. Pode observar-se, com efeito, que no coração das massas humanas surge consciente ou inconscientemente uma necessidade cada vez mais sentida de bondade, de beleza, de verdade. Sob as agitações da superfície, as grandes leis biológicas exercitam um trabalho subterrâneo preparatório e de maturação e cada vez mais exteriorizam a necessidade de bondade, de amor, de altruísmo. Hoje mais do que nunca podemos constatá-lo, se, sobrepujando as aparências, penetrarmos na realidade mais profunda que agita o coração das massas. Os políticos, os demagogos, os agitadores, só acham eco duradouro entre as multidões, quando fazem brilhar uma miragem de amor, de bondade, de liberdade, de altruísmo, de fraternidade. Os homens bons, altruístas, sábios, gozam de respeito e da veneração universal. O homem hipócrita veste-se com esses atributos para ocultar suas misérias morais e tornar-se agradável a seus semelhantes. As multidões anônimas e silenciosas trazem essa necessidade no coração. Elas compreendem a quase totalidade dos homens. Como ovelhas com a palavra que vem do coração e da alma, falar-lhes de amor e fraternidade, agir de modo a sobrepujar sua instintiva desconfiança, fruto de seculares enganos, e as vereis chorar comovidas. E no entanto, estes são os tempos em que triunfam os assassinos, os prepotentes, os ladrões, os hipócritas, os astutos, os desonestos de todas as formas e cores, em que se troca por dinheiro tudo o que é sagrado, em que parece nada mais ser respeitado. Mas este, como dissemos, é um fenômeno visível de superfície, a realidade profunda é diferente. Do atual espasmo surgirá a reação e a última palavra será dita pela alma coletiva. Os maus serão destruídos por seus próprios delitos. O ódio, a maldade, geram ódio e maldade, que se destroem mutuamente. A bondade e o amor são por sua vez a gênese de mais elevado amor e de mais generosa e iluminada bondade. Pode-se dizer perfeitamente que o mal tem uma função biológica negativa e destruidora, e que o bem tem uma função biológica positiva e criadora. É por isso que estamos persuadidos de que o trabalho da evolução conservará as qualidades biológicas do santo e destruirá as opostas. Concluamos, portanto, que nosso estudado pode considerar-se um pioneiro da evolução. Estamos no fim deste estudo e só falta dizer o que pensa o Baldí dele mesmo. Substancialmente, ele tem consciência de representar o que até agora dissemos dele. Ele se aprecia ou deprecia, de acordo com o termo de sua comparação, o homem ou Deus. Diante do homem normal ele se considera superior,
diante de Deus uma coisa bem miserável. Não deve surpreender-nos, pois, que ele fale aos homens com a linguagem do Mestre e ao mesmo tempo se humilhe e aniquile diante de Deus. Tudo isso é profundo conhecimento e autocrítica serena e objetiva. Que função biológica julga ele ter? Ajudar aos homens em sua evolução para uma vida superior. Ele vive para cumprir esse seu extraordinário dever que as leis da vida, que o pensamento de Deus lhe teriam confiado. Consome-se nessa função, que, com sua linguagem mística chama de missão. Crê firmemente nesta sua missão e nela empenha todas as suas forças. Dá testemunho de tudo quanto diz, com exemplo de sua vida, fala pela imprensa, e raramente de viva voz aos amigos e discípulos. Ao conversar, jamais assume o tom de pregador. Sua linguagem é dialética. Discute com muita seriedade e paixão, gosta mais de ouvir do que de falar. Sua dialética é serena e persuasiva, seu pensamento é límpido, sem preconceitos e profundo, capta o pensamento do interlocutor com perspicácia e intuição surpreendentes. Dir-se-ia que sabe compreender até o pensamento que não foi expresso. Gosta de ouvir o opositor, jamais se detém em posições preconcebidas, é verdadeiramente um livre pensador. Às vezes, mostra-se feliz por haver achado algo que aprendeu e toma notas. Interessa-se com grande paixão pelas questões científicas, que ele interpreta e enquadra com máxima precisão na vasta visão da verdade que nele está presente por visão intuitiva. Confia à imprensa toda a sua personalidade, seus pensamentos, suas visões, seus dramas. Com a copiosa literatura dá à sua alma a humanidade e a projeta no futuro. Seus escritos estão, já agora, lançados em todas as partes do mundo, traduzidos nas línguas mais difundidas, são acolhidos e compreendidos por homens de todas as raças. Um plebiscito de amor e de gratidão levantou-se para ele. Muitos foram os beneficiados. Quem escreve isto, está entre eles. Arrastado por esta sua tarefa de bem, que se tornou a finalidade de sua vida, movido por este ideal de bem e de amor, dá-se todo com ardor. Sua pessoa humana se consome queimada nessa chama de amor, e só sobrevive a alma, que encontramos palpitante em todos os seus escritos. Ele se dá a si mesmo por um ideal grande, sua alma pertence à humanidade e a Deus. E caminha dolorosamente entre os homens, amando e beneficiando, criaturas celestial mais do que humana, com o olhar dirigido às estrelas. Verona, Itália, Páscoa de 1947. Paolo Soster. Pietro Baldi e sua obra. Da revista Light, Londres, Inglaterra, 27 de janeiro de 1938. Em modesta casa, às margens de um desfiladeiro, logo às portas da cidadezinha medieval de Gubbio, vive Pietro Baldi, o médium cuja obra inspirada vem suscitando grande interesse, na Itália e no estrangeiro, nestes últimos 6 anos, e não só nos círculos psíquicos, mas também entre os cientistas, por causa do livro A Grande Síntese, recentemente publicado num volume, após ter aparecido em série em Lide e Pensiero. É produção deveras notável, tratando de modo científico de assuntos de que o autor pouco ou nada conhece, em sua vida normal. O conteúdo desse livro não pode ser resumido em poucas palavras, pois oferece solução plausível a todos os problemas do universo, desde a estrutura do átomo e a composição química da vida, até os métodos de ascensão mística, desde o problema matemático da relatividade e a gênese do cosmos, até as mais novas questões religiosas e sociais e os mistérios da psique humana. Muitas de suas partes parecem mais se dirigirem aos homens do futuro, do que os de hoje. Mas as profundas verdades expostas pertencem a todos os tempos. A nota-chave do livro é a ascensão espiritual. O professor Bozano, que vem acompanhando a mediunidade de Baldi desde seus primórdios, tem a mais elevada opinião do homem de sua obra. Escreveu ele, está redigida em termos rigorosamente científicos,
estando de completo acordo com as atuais concepções filosóficas, matemáticas e geométricas sobre o mesmo assunto. O Dr. Stopoloni, professor de anatomia da Universidade de Camerino, escreveu: essa publicação feita por quem pouco ou nada sabe de química, é verdadeiramente espantosa, porque as ideias são realmente científicas, tais como podiam ser formuladas por competente estudioso de química. O professor Scherer, filósofo belga, confirmou: considero utilíssima a demonstração de que as comunicações mediúnicas podem produzir obras de alto valor científico e racional. Grande foi o esforço para receber as comunicações, tendo Baudia a princípio duvidado de seus poderes, mas diversos médiuns dele desconhecidos, espontaneamente recebia mensagens incitando e encorajando-o a continuar a todo custo a obra para a qual havia sido chamado, e ele prosseguiu, a despeito das dificuldades de toda a ordem, vivendo com simplicidade franciscana, ganhando seu pão cotidiano como mestre-escola, passando longas horas sozinho nas fraldas da montanha, escrevendo à noite e nas férias estivais. Assim foi produzida a grande síntese, volume de 100 capítulos e quase 400 páginas. Sempre muito consciente, o Baudia teve a capacidade de observar minuciosamente e analisar sua própria mediunidade, tendo já publicado outro volume, As Noures, no qual relata pormenorizadamente como a grande síntese foi escrita. Julga que seu tipo de inspiração muda de acordo com a sua própria evolução espiritual. Afirma que as faculdades intuitivas, cujo uso em criações artísticas e poéticas é um fato aceito, também devem ser usadas em estudos científicos, pois só por meio delas podem ser resolvidos os maiores problemas da filosofia científica. O espírito humano deve sintonizar-se com as correntes mais altas, noures, sendo indispensável a fusão da fé com a ciência. Para receber e transmitir ao papel as mensagens das esferas mais altas, o médium deve sensibilizar-se até o mais alto grau, viver uma vida de renúncia e purificar-se de toda mancha de materialismo. O Baudia crê que o sofrimento é o grande elemento purificador, e ele mesmo muito tem sofrido ao perseguir seu ideal. Quanto à entidade inspiradora, que se acena à sua voz, foi dito ao médium: não pergunte meu nome nem procure identificar-me. Nem você, nem ninguém poderia fazê-lo. Acredita que as mensagens se originam de esferas muito elevadas e são transmitidas não por um só comunicante, mas por um grupo. Sua participação na obra é manter o canal aberto, com elevação de suas próprias vibrações, de modo que possa encontrar seus comunicantes. Diz ele, é ousadia pensar na normalização desses métodos, mas estou convencido de que a cultura, no futuro, consistirá numa sensibilização da psique, a fim de receber ondas de pensamento, ou seja, os fenômenos inspirativos, experimentados hoje por poucos médiums altamente desenvolvidos, como ele próprio, será um dia o método normal de obter conhecimento. A nova filosofia da ciência está ligada tanto ao pensamento religioso, como ao científico, tanto com a gênese mosaica, quanto com a evolução darwiniana. É uma verdade, unificação traço, a ascensão é progressiva. O mineral se orienta, a planta sente, o animal percebe, o homem raciocina. Podíamos continuar com as hierarquias dos seres mais elevados. Isabel Emerson. Pietro Baudia, Profeta do Espírito. Da revista La Fraternidade, Buenos Aires, Argentina, maio, 1949. Nos campos da filosofia universal apareceu, aproximadamente há 2 décadas, a inconfundível figura de Pietro Baudia, que provocou verdadeira revolução na teoria do conhecimento. Segundo o parecer de eminentes críticos, entretanto, esse pensador não pode ser comparado ao homem que filosofa, atendo-se unicamente às essências racionais das coisas. Mais do que filósofo, o Baudia é um profeta que revela o conhecimento, e não um forjador de conceitos e dilemas metafísicos.
Nisto consiste a original característica que tanto distingue dos pensadores contemporâneos, que muito poucas vezes se arriscaram ao que poderíamos chamar filosofia da revelação. A obra filosófica sempre foi considerada puro fruto da inteligência racional ou de esforço pensante. E se alguma vez aparecesse um pensador que pudesse refletir formas de conhecimento que ultrapassassem os métodos comuns, imediatamente o colocavam no campo da iluminação mística. Deste modo, a filosofia da revelação era quase sempre excluída dos quadros clássicos da metafísica, porque se julgava que a obra filosófica pertencia apenas ao mundo do racional, que era considerado a única fonte de saber humano. Entretanto, como uma faísca de fogo, o balde incide nas formas conceptuais, transfigura a natureza em puro espírito e se lança um trabalho que reúne num só feixe os instrumentos do conhecimento, até o ponto de unificar definitivamente as duas gnoseologias fundamentais da humanidade, a ciência e a religião. Seu trabalho profético, entrosado com os planos divinos da história, torna-se uma prolongação do Logos, ou Verbo encarnado, reafirmando dessa forma, com heróica habilidade, o mesmo trabalho de São Tomás de Aquino, que, da mesma forma que ele, reconciliou para todos os tempos a fé com a razão. Mas a originalidade de Ubaldi consiste no fato de que ele possui outro mundo sobre seus ombros, do qual está totalmente consciente. Sabe que sua natureza metafísica não opera com elementos racionais apenas, mas que há, em sua criação filosófica, uma poderosa intervenção do espírito, que faz sua pena dizer verdades não comuns, para a inteligência racional do homem. Creio firmemente que Ubaldi representa em nosso século uma ressurreição dos antigos profetas de Israel, que tiveram a missão de preparar o terreno para a chegada do Cristo encarnado. O filósofo de Gubbio executa, em nosso tempo, trabalho similar, prepara as inteligências para a recepção do Cristo invisível, que há de reunir em um só rebanho e um só pastor a humanidade da terra, já que o fim dos tempos, isto é, o fim da história, se aproxima apocalipticamente. Em nosso tempo, Ubaldi representa uma demonstração real da unidade que deverá existir entre a religião e a ciência e, ao mesmo tempo, uma antecipação dos novos caminhos, que serão seguidos pelo espiritualismo moderno. Em sua correspondência, manifesta-me sempre que seu espiritualismo é cristão e que toda sua produção filosófica desemboca na sabedoria cristã. Com efeito, Ubaldi não lega apenas um saber filosófico às gerações atuais, ele entrega o espírito contemporâneo em uma sabedoria, isto é, a sabedoria da revelação. Por isso, Ubaldi não é só um fato ou processo científico, mas um verdadeiro ato místico e religioso, fundamentado nas eternas realidades do espírito. Buenos Aires, maio de 1949. Humberto Mariotti. A grande síntese e nova teoria de Einstein. Esclarecimentos. Tenho diante de mim vários jornais italianos, de 1950. Abordando il caso La grande essay con accento acuto tese e la nuova teoria di Einstein. La Nazione, de Florença, 26 e 31 de janeiro, Lumbria, de Perugia, 31 de janeiro, La Settimana, de Piacenza, 13 de março, a revista Quaderni dei 2000, de Milão, mês de julho, na revista Estudos Psíquicos, de Lisboa, Portugal, março/abril de 1950, apareceram de Ubaldi Einstein e o caso A grande síntese e nova teoria de Einstein, o Jornal Diário de São Paulo, 2 de julho de 1950, publicou Antecipação mediúnica da descoberta da chave do universo, por Einstein, a revista Lidea, de Buenos Aires, Argentina, maio de 1950, apresentou É o caso Gran Síntesis, a revista Constancia, também de Buenos Aires, e outras dos Estados Unidos, deram amplo destaque ao fato. Este caso foi intitulado A grande síntese e nova teoria de Einstein. Vou resumi-lo, apoiado nas revistas e jornais acima, além de A grande síntese.
Uma notícia sensacional percorreu os jornais nestas últimas semanas. O grande matemático Einstein formulou uma teoria, pela qual se teria descoberto o elo que faltava para a concepção unitária do universo. Com sua famosa teoria da relatividade, só mais tarde experimentalmente confirmada, Einstein já demonstrara por meio da matemática a estreita relação quadridimensional entre as duas dimensões espaço e